Tens percebido que os projetos que antes aconteciam com certa regularidade, agora estão travando? Antes, bastava alguns momentos de oração para uma resposta ou refrigérios, mas, que agora te parece estar sozinho numa ilha. Seus momentos de oração têm sido vazios. De repente sua mente é levada para lugares e pensamentos tão distantes. Se te identificas com essas situações, não temais. Não estás retrocedendo, nem castigado, pelo contrário, você deve estar começando a experimentar algo que poucos cristãos conhecem. Conheça a chave de sabedoria maravilhosa. Em nossas orações, ou Deus vai te responder, ou vai te propor a subir para um nível superior de entendimento, e, entre um estágio e outro, haverá um período de silêncio de Deus. Lembra-te que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve séculos de silêncio da parte de Deus. No começo de nossa vida cristã, Deus tende a responder rapidamente nossas questões mais elementares, mas, na proporção que vamos amadurecendo, Deus irá cada vez mais nos desmamando. Nunca se esqueça disto. Deus te salvou para uma missão específica, a favor do reino dele, e não o seu. Nas Escrituras está dito: quando eu era menino, agia como um menino, pensava como um menino, mas vindo a plenitude dos tempos, lembra deste texto? Mas, como saberei se é isso mesmo que está acontecendo? Esta confusão não é somente com você, nosso irmão Watchman. Ney nos ensina muito bem, porque ele mesmo viveu isso em sua vida. Mesmo sendo pastor de uma igreja com milhares de membros na China no começo do século passado, também passava por estas turbulências. Muitas vezes na madrugada, ele acordava com seu coração totalmente angustiado. Um vazio percorria sua alma, como se houvera praticado alguma grande transgressão, ou fosse tomado por uma frieza horrível, mas nestes mesmo período, Ney também foi aprendendo que outros irmãos e irmãs passando pelo mesmo processo. Todos estes sinais não são por acaso, mas por propósito. Deus nos tem em suas mãos como um barro a ser transformado e vasos, portadores de sua glória, aqui na terra. Trazemos em nós como consequência da raiz adâmica uma independência que precisa ser arrancada. Deus não quer somente seu Salvador. Ele vai ser seu Senhor. E como Senhor, Ele vai querer se asenhorar de você. Apóstolo Paulo. Muitos anos depois da igreja estar estabelecida na terra, traz uma extraordinária revelação. E aquilo que estava oculto nos séculos, agora nos é revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Presta atenção total nisto agora. Antes, os cristãos eram seguidores de Cristo. Mas, após a crucificação e ressurreição, não somos mais seguidores, admiradores de Cristo. Agora somos portadores. Ele não mora no seu coração, como se fosse um pedacinho de terra em você. Agora Ele quer que você se renda totalmente a Ele. Agora você está sendo despertado para essa realidade que você crê, mas agora terá que entender. O profeta Isaías já nos dá esse fundamento. Para que saibais, creias e entendais, no reino de Deus, só prosperam aqueles que entendem as movimentações divinas não humanas, não religiosas, mas do Espírito Santo em você. Creio que se você chegou até aqui, neste vídeo, certamente Deus está te chamando para algo que ultrapassa e muito a sua rotina. Note que Deus, para desviar a atenção do pastor Moisés das suas ovelhas, teve que pôr e sustentar o fogo na sarça até que Moisés subisse a montanha. A questão é que a grande maioria, quando passam por esse período, entendem justamente ao contrário, e uma das primeiras ideias ou crenças é estar debaixo de ataque inimigo, alguma espécie de maldição hereditária, pecado oculto ou outras coisas piores, e por causa destes erros, correm para as igrejas, para fazerem promessas, campanhas, jejuns e vigílias, para pedir a Deus por libertação, sem ao menos imaginarem que é o próprio Deus quem está fazendo tal coisa. Está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Watchman Nee passou grande parte de sua vida nas prisões da China comunista, por não negar estas verdades de Cristo para nós.
autor de vários livros que falam sobre assuntos que os líderes de modo geral desconhecem ou desconsideram, porém a verdade, Cristo, permanece e prevalece sobre os tempos. Ao passo que vais entendendo este segredo, irás dando as respostas que Deus espera. Paulo mesmo diz ao seu filho espiritual, na fé: procura te apresentar a Deus, aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, e não tem do que se envergonhar. 2 Coríntios 2:15. Creio que o apóstolo Paulo foi cirúrgico ao dar esse conselho a Timóteo. Porque antes de ter a aprovação, reconhecimento do mundo, terás que ser aprovado por Deus. Tanto que rapidamente se tornou conselheiro de vários irmãos mais novos, considerado um exemplo para toda a congregação. Durante anos funcionou, sem saber que estava construindo aquilo que chamamos de fortaleza da autossuficiência. Mas, de uma hora para outra, tudo começou a mudar. Sua leitura, que antes era inspiradora, agora ficou vazia, tudo ficou sem sentido. Perdeu a alegria da fé. O que antes era doçura se transformou em tortura. Cada culto foi se transformando em sessões de desassossego. Palavras não faziam o menor sentido em seu coração. 3 meses se passaram com níveis cada vez maiores de angústia e frieza. Como uma das primeiras lições que teremos que aprender, Deus mesmo irá começando a invalidar seus métodos pessoais, autossuficientes de crescimento. Veja, nada daquilo que ele fizera estava errado, só não tinha como raiz vida, mas estava enxertada na árvore do conhecimento bem e do mal. Temos que estar bem atentos às vãs sutilezas de nossas almas, como suas carnalidades, pois já não se tratava de fazer coisas erradas, mas de fazer coisas certas, porém com raízes não em Cristo. Ouça, nada, absolutamente nada que comece em nós terminará em Deus. Pelo contrário, será uma questão de tempo até que se desfaça. Deus quer tirar suas muletas religiosas, suas estratégias humanas. Deus quer nos libertar de nós mesmos, para estarmos livres para desfrutar com paz verdadeira da árvore da vida que é Cristo. Cristo em vós totalmente. Quanto mais ele tiver de vós, mais você terá dele. Lembrando que ele não se deu por partes, mas caberá a nós o tanto e quanto desfrutar dele. Não é castigo, é alinhamento, pois Deus sabe que este tipo de comportamento será uma questão de tempo para te fazer mal, se já não estiver matando aos poucos por dentro. Aprenda isso, Satanás. Não irá tirar Deus de você. Ele apenas irá te sugerir fazer coisas para Deus do seu jeitinho. Entende a sutileza? Por um tempo, Deus, como Pai bondoso e paciente, irá permitir algumas criancices de nossa parte, mas um dia, o pai da casa dirá, basta. Ele não pode entregar o governo para um filho imaturo, um filho que é incapaz de prosseguir, mesmo quando não tiver o sentindo. Aprenda, Deus não se sente, Deus se conhece. Está escrito: eu sei em quem tenho crido, e também sei que ele é poderoso. Note que o saber foi o fundamento do movimento. Será normal no início você se sentir como tivesse saltado de um avião sem paraquedas, mas para Deus, creia, é o melhor lugar para vós estar, pois é neste lugar que vós irá conhecer o extraordinário de Deus em vós, para vós e também aos que te rodeiam. Também vamos perceber que esse neutralizar de Deus irá tocar em outras áreas do teu pensamento e comportamento. Fantástico o agir de Deus nos detalhes mais escondidos de nossa alma. Ele sabe muito bem como separar nossas ações aparentes de nossas motivações ocultas. Está escrito: acolhei com mansidão a palavra de Deus implantada em vós, pois ela é poderosa para destruir fortalezas. Lembra deste versículo? Se Deus não quebrar o vaso, o suave aroma de Cristo não será exalado. Deixa o Espírito de Deus te quebrar. Deixar vir para fora o Cristo que está em você. Curta, compartilhe. Nos ajude a chegar a mais e mais irmãos e irmãs sedentas de respostas. Sejas tu a resposta. Em breve virá a parte 2.